Bom, eu sou José Hirohito, sou Regional IT Application Manager da Axis Assistance, ok? E eu cuido aqui da região Américas. A ideia aqui é hoje compartilhar esse case com vocês, falar um pouquinho do trabalho que a gente tem feito aqui na região, tá? Para que vocês conheçam um pouquinho, né, a nossa empresa, Axis Assistance. Então, a Axis Assistance, ela é uma empresa do Grupo Axis, né, um braço do Grupo Axis. E, em termos de tamanho, para ter uma noção, a gente teve aí em 2015 uma receita aí de 1,5 bilhão de euros. Né? A gente teve um volume, né, um incremento aí de 93% em volume de novos negócios e também um aumento de 35% em vendas online, através dos nossos e-commerce aí distribuídos pelo mundo. Tá? Hoje nós somos 8.600 funcionários no mundo e depois esses números vão ficar um pouquinho mais claros quando vocês conhecerem mais um pouquinho sobre o negócio da empresa. Tá? A gente tem escritório em 34 países e negócios em mais de 200 países. E o que a Axis Assistance ela faz? Né? Bom, a gente basicamente, através dessas linhas de negócio, a gente ajuda as pessoas. A gente ajuda como? Através desses serviços de assistência. A gente tem Auto Assistance, Travel Assistance, Health e Home. Auto, todo mundo já conhece aqui, quais são os possíveis tipos de serviço que a gente tem de auto. Travel também, né? Não sei, se viaja para algum lugar e de repente você chega, sai do voo, vai procurar sua bagagem e sua bagagem se perdeu. O que você faz num país que de repente tem problema com a língua, você não sabe bem o que fazer? Então a gente oferece esse serviço também para que você, enfim, tenha a comodidade de, na sua língua, ligar para uma central que fala a sua língua, ser atendido por alguém que te dá um suporte. Home Assistance também é um serviço, né, que todo mundo aqui conhece. A gente também tem iniciativas aí, enfim, para poder, através do mundo, para poder monitorar e ajudar pessoas idosas para que elas não precisem sair de casa, tá? E oferecer maior comodidade também para a vida delas. E Health Assistance também. Junto com Travel Assistance, imagina que você está em outro país, que você precisa coordenar, não sei, uma consulta médica, que você quebrou a perna e precisa de um resgate, alguma coisa assim. A gente organiza esse tipo de serviço para os nossos clientes. Em outros lugares também, onde é possível, onde a legislação permite, a gente tem serviço de teleconsultation. Nos Estados Unidos, por exemplo, é muito comum que as pessoas, enfim, façam uma teleconsulta com o médico, né? Se ela não tiver nada grave, ela quer, em vez dela fazer todo o procedimento que ela faz nos Estados Unidos, que às vezes é caro, de ter que consultar às vezes um generalista e um especialista, ela pode fazer uma consulta diretamente, uma teleconsulta pelos nossos serviços. E aqui, bom, um pouquinho aqui do que seria a nossa missão digital Américas, né? A gente fala a gente falou agora há pouco sobre digital ou disrupção. Às vezes esses termos são utilizados assim de maneira incorreta, mas enfim, para a gente se tornar digital a gente tem que começar. E esse é o trabalho que a gente tem feito, né? A gente tem uma estratégia de aumentar a nossa presença aí no canal digital, né? E oferecer produtos, serviços no canal digital, assim como novos serviços que realmente sejam digitais ou serviços que venham a complementar os nossos produtos e serviços já tradicionais. Okay? E claro, enfim, deixar cada vez mais, isso daí é uma coisa, já é um clichê, mas TI como parceiro de negócios. Enfim, que o negócio possa confiar na gente, possa, enfim, ter o nosso apoio para poder avançar aí na sua estratégia. Então, bom, falando de missão digital inicial, né?
a gente precisava aumentar a nossa presença nos canais digitais, na AXA, e a gente não tinha, para a Américas, a gente não tinha ainda muita coisa em 2015. Tá? Uma das nossas, enfim, estratégias seria avançar no segmento travel, né, através de B2C, de e-commerce na região. E a gente não tinha muita coisa. A gente tinha um e-commerce muito fuleirinho nos Estados Unidos, que não vendia muita coisa. Então, a gente decidiu, ok, então vamos fazer um e-commerce, a gente precisa ter, de cara, começar alguma coisa para ter presença nesses países. Né? Então, são 7 países. Aí a gente falou, tá bom, ok, vamos começar, mas qual que é o tempo? Né? 1 ano? 2 anos? Não, são alguns meses. Aí ele falou, tá, então, como que é possível fazer isso? Então, qual foi a estratégia? A gente começou a estudar a questão de ferramentas ou possíveis processos, ou como que seria possível fazer um deployment num tempo relativamente curto, né, e abrangendo todos esses países. A gente fez o quê? Começou, então, com os Estados Unidos, para ter uma experiência, e depois a gente bolou um plano para fazer num tempo bem menor. A gente está falando nos Estados Unidos em torno de um projeto para colocar um B2C no ar, que não tinha, né, em torno de 4 meses, e para fazer o deploy para esses outros países em mais 6 meses. Tá? Então, qual que era o nosso desafio? Qual que era o desafio de negócio aí? Sempre é esse, né? Sempre é o time to market. A gente sempre precisa aí, enfim, ter as coisas a zap. Né? A gente não fala assim, eu estou com uma estratégia, eu acho que eu vou fazer isso daqui, me faz um project plan, né? Desse jeito. Você me fala a sua data e eu concordo com isso e está tudo certo. Não é assim, né? Quando o pessoal precisa implementar algo, a gente sabe que o tempo, enfim, essas questões aí, elas são sempre, tem que ser muito rápidas para ser implementadas. A gente, então, procurou também uma plataforma para atender essa necessidade local, ou seja, como que eu vou fazer isso de maneira rápida, atendendo países, né, em inglês, em espanhol, em português, né, com, enfim, requerimentos diferentes para cada país. Né. Apesar de ter a língua em espanhol, vários países da região, eles têm necessidades específicas, coisas peculiares a seu processo. Né. Lançamento de acordo com o tempo de campanha de marketing, de acordo com a estratégia, diminuir tempo de manutenção e publicações de conteúdo, ou seja, cada vez mais poder separar esses papéis e deixar que o pessoal que cuida da parte de, enfim, conteúdo ou marketing possa trabalhar independente da TI, enfim, com a sua estratégia. Tá? E qual que eram os desafios de TI? Né? Como fazer isso de forma descentralizada? Como que eu posso fazer essas coisas, entregar um produto que cada país, ou não sei, cada região, de repente, possa trabalhar no seu site ou no seu e-commerce sem afetar os outros? Né? Como que eu segrego isso? Como que eu vou integrar pagamento com esses países? Né, gateways de pagamento, ou seja, a gente sabe que tem soluções que você pode fazer com somente uma integração e tudo mais. Mas quando a gente vem para a prática, né, a gente sabe que isso é diferente por questões de custo, por questões tributárias. Você não pode simplesmente, tá bom, já tem um provedor que faz essas transações tudo em um lugar só, vou fazer transações cross-border em todos os países e vou enviar esse dinheiro para os meus países de origem. Não é bem assim que na prática a coisa funciona, né? A gente sabe que em determinados países os impostos são altíssimos e às vezes inviabiliza o negócio, né? Às vezes chega a 40% de impostos, então simplesmente vai inviabilizar o seu negócio, né? Atender também seguranças, as expectativas, as necessidades de segurança do grupo, né? Obedecer, ou, enfim, proporcionar esses idiomas e também a questão cultural. Ter alta disponibilidade, escalabilidade, entendeu? E fazer isso com um time reduzido, cada vez mais enxuto, né?
como fazer tudo isso. Então, qual que foi, depois de pensar um pouco e ter experiência com os Estados Unidos, o que a gente pensou, né? Um overview dessa solução, né? A gente poderia ter os sites todos em Liferay, ou seja, a gente pode ter a localização feita através do Liferay, ter uma camada intermediária e aí que vai poder estandarizar como que vai ocorrer essa comunicação entre os sites e o nosso back-end, e esse back-end ele se vira para lidar com cada necessidade de cada país, né? Assim, dessa maneira, seria possível implementar a solução de uma maneira clara, limpa, mais padronizada, e também com um ganho de escala, ou seja, eu poderia fazer um site e reutilizar tudo desse site para poder fazer com os outros países, boa parte dessa funcionalidade, né? Então, foram esses pontos que a gente estava levando em consideração quando a gente teve a questão, verificou como que seria essa arquitetura, né? Alta disponibilidade, segurança, escalabilidade, localization, multi-tenancy, independência dos sites, né? Que pudesse ser white label, e, enfim, compliance com brand book corporativo. Na nossa instância Liferay, a gente tem vários portais, né? Então, ou seja, a ferramenta deveria permitir essa segregação sem que afetasse um site ou um portal afetasse outro com questões, necessidades específicas de segurança, de tema, de design ou de performance. Tá. Então, aqui é um pouquinho só o desenho, como que fica na solução, né? De uma maneira mais visual. A gente, para poder proporcionar tudo aquilo que a gente tinha pensado na nossa arquitetura, a gente fez isso daqui. A gente montou um ambiente, a gente pensou, e aí, para pensar nesse ambiente, toda a parte de Liferay, hora do merchan agora, né? A Entel já ajudou a gente a montar todo esse ambiente, tá? A Entel, ela ajuda a gente com os projetos de Liferay, toda a parte de desenvolvimento, assim também como todo o suporte, sustentação da nossa infraestrutura. Okay? E foi isso daqui que a gente pensou como arquitetura de solução, né? Ter os sites aqui no Liferay, uma camada padrão conversando com o Liferay para poder ser reutilizada, e depois eu me viro com cada país como que eu tenho que fazer integrações mais complexas, aí, questão de integrações de gateway e tudo mais, pagamento. Também, adicionalmente a tudo isso daí, algumas coisas que a gente sempre, enfim, né, algumas coisas básicas que a gente toma cuidado para fazer a arquitetura que a gente pensou, de cuidados com o cliente. Enfim, como o site em espanhol, nós temos aí 5 sites em espanhol, né, que é um portal onde o cliente ele ingressa e depois ele é direcionado. A gente tomou cuidado para fazer um IP lookup, para que ele seja direcionado para o país dele. A gente tem um ambiente todo monitorado 24/7, tem um cluster de aplicação, enfim, para garantir alta disponibilidade do Liferay. E, bom, e a gente também sempre trabalha com a plataforma utilizando os recursos de responsividade. Sempre, todos os sites que a gente faz, a gente já desenvolve, claro, para desktop e desktop para dispositivos, enfim, tablet ou smartphones. Okay? E durante o ano de 2016, então, qual que é o resultado? A gente tem quase todos esses e-commerces no ar, funcionando, tá? A não ser o Chile, mas o Chile já foi entregue, a nossa parte a gente já fez, a gente já entregou o site, está desenvolvido, está tudo certo. É mais uma questão burocrática, porque para processamento de transações de pagamento lá no Chile, porque a Transbank tem um monopólio lá no Chile, enfim, é um pouco complicado, está sendo um pouco complicado aí essa intermediação com eles, essa negociação com eles. Bom, passado isso daí, então, de fazer esse desenvolvimento aí para os 7 países, qual que seria, então, a segunda etapa do nosso desafio? Continuando na mesma linha da nossa estratégia. Pegar um serviço que a gente já oferece, sim, e também ofertar ele no canal digital. Tá?
A ideia é complementar um serviço, ter um canal adicional para esse cliente no meio digital onde ele possa utilizar esse serviço, mas também realmente evoluir para uma solução digital onde ele vai ter novos serviços ou novos benefícios que hoje ele não tem só com o canal tradicional, né? O que seria esse serviço de concierge que a gente faz, né? O serviço de concierge é só um serviço que a gente presta para as empresas, onde você pode fazer um pacote de serviços, e eu diria que engloba esses serviços? Engloba quase tudo, desde que não seja nem imoral e antiético, você pode oferecer no seu pacote de serviços. Geralmente, para o que mais que é mais utilizado nesse tipo de serviço? Você precisa fazer um planejamento de uma viagem para vários países, comprar passagem, comprar ticket de trem, enfim, viabilizar tudo isso, hotel, e você não sabe como fazer isso. Você pode ligar no concierge, esse é um tipo de serviço, tá? Você pode ligar no concierge e solicitar, eu quero ir para esses países, eu quero ficar com tanto tempo, e solicitar um planejamento, por exemplo, de viagem para essa equipe. Eles vão cuidar de tudo para você, né, vão te passar todos os dados, todas as informações, custos, tudo que você precisar para você poder fazer sua viagem. Esse é um dos tipos de serviço. Eu quero ir para um show e quero comprar o ticket do show. Só que o show, enfim, dependendo do show, ainda mais aqui no Brasil, você sabe que, às vezes, né, abre a venda pelo site e você não consegue comprar. E, às vezes, né, é inviável você ficar lá, não sei, esperando meia-noite, abrir o site, as vendas. Você pode ligar para lá e pedir, quero ir nesse show, quero nessa sessão, quero um ticket para tantas pessoas, até esse valor pode comprar e tudo mais. O time de concierge vai poder fazer isso daí para você, tá? Eles podem fazer esse tipo de serviço também para você. Então, ao invés de somente ligar por telefone, né, onde você tem que ligar por telefone e fazer a solicitação de serviço para um atendente, a gente queria oferecer uma plataforma onde ele possa acessar do seu desktop, que ele possa acessar do seu mobile e solicitar esse mesmo serviço, sem ter que ligar inicialmente, tá? O que a gente, então, levou em consideração? E quais são os desafios aí? Como eu cuido de aplicações que são regionais, ou seja, a ideia é que a gente crie plataformas que sejam utilizadas na região, em todos os países da América, né? Isso engloba a América do Sul, América Central, América do Norte. A gente precisa, e a gente tem escritório em todos os países não, mas em todos os continentes, né? Em vários países desses continentes. Era uma solução que possa ser utilizada não somente no Brasil, tá? Mas que possa ser utilizada também em todos esses países, tá? Que falam inglês, espanhol, português. Inicialmente, a gente está falando aí de mais de 40, enfim, mais de 40 países que possam utilizar essa solução, tá? Então, aí que está a questão da gente poder, enfim, ter um multi-região, multi-idioma, e também na mesma linha do multi-tenancy, ou seja, eu tenho esse portal dentro da minha estrutura Liferay, com vários outros compartilhados com vários outros portais, tá? Sem que ele afete ou comprometa qualquer questão de segurança ou qualquer tipo de configuração específica dos outros portais. E esse tipo de serviço, essa plataforma, na verdade, a gente está fazendo para oferecer para os nossos clientes, ou seja, tem que ser uma plataforma white label, onde a gente pode colocar o look and feel do cliente, quando um determinado específico cliente quiser essa plataforma, tá? Oferecer para os seus clientes o serviço de concierge através da nossa plataforma digital. Então, como que a gente pensou nessa solução? O que a gente iria oferecer inicialmente com essa solução? Okay? Workflow de atendimento, como que vai funcionar esse serviço do concierge? Você precisa acessar o site, esse site vai te oferecer alguns serviços de concierge, e você mesmo vai poder fazer a sua requisição através do site, tá? Depois que você fizer a sua requisição, tem um agente, dependendo, enfim, do país que essa pessoa tiver, que vai receber essa requisição,
vai trabalhar nela e devolver os dados que você precisa na plataforma. Basicamente, é esse o fluxo do processo do concierge, do nosso serviço, né? Inicialmente, então, ia ter um workflow de atendimento, ia ter integração com serviços. Por quê? A gente vai ver logo num videozinho que tem aqui, que a plataforma, você pode planejar a sua viagem através da plataforma, você pode pedir para o time de concierge te fazer uma recomendação, ou reservar um hotel, ou um voo, ou, não sei, um aluguel de carro, ou fazer qualquer outro pedido que você deseje. Tá? Geolocalização, ofertas e promoções, no roadmap a gente já tem, de acordo com a sua geolocalização, para o cliente que tem a concierge e para o cliente, ele pode, através da sua geolocalização, verificar onde você está e tudo mais, e te proporcionar aí, oferecer, fazer ofertas de produtos e serviços da onde você está viajando, tá? Isso aí, falando em nível mundial mesmo, tá? Multi-device, site responsível e valor de personalização AXA, que foi a questão do white label que a gente falou, tá? Bom, aqui eu tenho um videozinho que eu quero passar para vocês, só para poder, enfim, exemplificar, mostrar um pouquinho, então, o que quis dizer tudo isso da plataforma. Tá? Aqui, no caso, é um usuário que tem uma conta já na plataforma, se logando. Tá? Esse look and feel é ajustável. Como é white label, a gente tem só esse look and feel inicial, mas a gente coloca o look and feel que for, enfim, de acordo com o marketing da empresa. A gente pode planejar viagem. A gente tem uma seção onde você pode colocar as suas preferências, para que a gente conheça um pouco mais do seu perfil, né? Para que o agente possa te oferecer mais coisas de acordo com o seu perfil. Nós temos integrações com vários tipos de serviço, com conteúdo, você quer ir para um país, ou com o Cabify, de repente você quer oferecer para os seus clientes, né, algumas viagens de graça, não sei, através do Cabify. Esse é um tipo de coisa que a gente já tem integrado na nossa plataforma. Tá? Aqui são alguns tipos de serviço que você pode solicitar, que já está categorizado. Então, você, não sei, pode... eu quero pedir, não sei, hotel. Né? Quero fazer uma requisição de hotel para o time de concierge. Uma recomendação, uma requisição de reserva. Você vai preencher seus dados. Vai preencher todas as características daí do que você quer para o seu hotel. E quando você preenche essa requisição, um agente do time AXA vai receber essa solicitação para trabalhar nela e para te dar um feedback na própria plataforma. Tá? Então fica mais cômodo, você não precisa ligar. Você, numa hora qualquer, você está com o seu celular, você pode acessar a plataforma e fazer o pedido. E aguardar no seu celular mesmo, enfim, um retorno. Então, você pode fazer esses requests. Você tem uma tela onde você vai ver, né, quais são os seus pedidos solicitados para o concierge e vai ver qual que é o status, em que status que está, qual que é o SLA para atendimento desse pedido que você fez. Se está aberto, se está em progresso, se já foi finalizado. E aí é o seguinte, agora é a visão do agente, né? Isso daí é o usuário fazendo o pedido, né, de um serviço, e agora é o agente utilizando a mesma plataforma para verificar como que ele vai gerenciar esse serviço. Então, ele tem uma fila de requests aqui, né, que ele está pesquisando, quais são os requests que estão em aberto. Como que está o SLA, se está vermelho, se está verde, né?
que é o tempo de resposta que o cliente tem que dar para o cliente, que o agente tem que dar para o cliente. Aí, nesse caso, ele vai pegar a requisição, ele vai colocar uma informação lá para o cliente, supondo que é uma recomendação de um hotel. Vai finalizar. E agora, outra vez, com a visão do cliente, como que ele vai receber a informação no request dele, né? No pedido, na solicitação dele. Ele viu que ele foi fechado, abriu um PDF, que ele, enfim, um exemplo aí de um PDF, que tem um mapa aí associado. Nessa plataforma, a gente também oferece, no caso, aí o chat e vídeo chat também. Né? Ele pode chamar um agente, nesse caso aí, para fazer uma videochamada. Né? A gente aqui está mostrando como que seria aí o vídeo chat. Caso ele tenha alguma dúvida, alguma coisa que ele queira esclarecer na hora, ele pode chamar um agente aqui. Bom, e é isso. Tem outras coisas, né? Outras integrações com serviços, outras coisas, mas aqui é só para exemplificar um pouco do que foi possível fazer, enfim, aí com o Liferay, o que a gente está entregando de solução, que é basicamente para poder fundamentar aí a evolução dos nossos serviços na oferta de serviços digitais aos nossos clientes. Então, quais são os objetivos? São justamente esse, né? A gente tem um alicerce de transformação digital no negócio, ou seja, se fala muito em digital, mas é necessário começar. Né? Então, a gente precisa ter o básico para a gente poder evoluir. A partir disso daí, a gente vai ganhando experiência, a gente vai vendo a real necessidade para poder oferecer novos serviços, ou serviços digitais aos nossos clientes. Tá? Serviços que agreguem realmente valor para nossos clientes. TI como parceiro de negócios, uma possibilidade, nesse modelo que a gente buscava para poder entregar esses serviços, era o quê? Trabalhar de uma maneira enxuta internamente, tá? E com ciclos rápidos de entrega. Nesse modelo que a gente tem trabalhado, é possível realizar isso, ou seja, em curtos ciclos a gente já consegue entregar um valor, uma nova funcionalidade para os nossos clientes. Time to market e o mesmo Liferay multi-soluções, como já tinha mencionado aqui, que a gente tem várias aplicações e através desse recurso de multi-tenancy é possível fazer essa segregação sem maiores problemas. Bom, é isso aí.